Seja egoísta. Essa frase soa como um convite ao caos, como se fosse uma carta branca para destruir tudo e todos ao seu redor em nome dos seus próprios desejos. Mas e se eu te dissesse que dois dos pensadores mais controversos da história defenderam exatamente isso, porém com significados completamente opostos? Friedrich Nietzsche e Ayn Rand são frequentemente jogados no mesmo saco quando o assunto é egoísmo. Ambos desafiaram a moral tradicional. Foram acusados de promover um individualismo cruel. Ambos disseram que você deveria viver para si mesmo, não para os outros. Mas aqui está o problema. Quando Nietzsche dizia seja egoísta, ele estava falando de uma coisa completamente diferente do que Rand quis dizer com a mesma expressão. Confundir Nietzsche com Rand é como confundir um vulcão com uma usina. Um explode pela força bruta da natureza. O outro canaliza essa força para criar energia. Nietzsche queria libertar o homem das correntes da moral cristã através do instinto e da força vital. Rand queria libertar o homem dessas mesmas correntes, mas através da razão e da lógica implacável. Então, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai explodir qualquer noção simplista de que esses dois pensadores estavam lutando a mesma batalha. Friedrich Nietzsche olhou para a moral do seu tempo, especialmente a moral cristã, e viu algo sinistro. Para ele, toda aquela conversa sobre humildade, sacrifício, compaixão pelos fracos e renúncia aos desejos terrenos não passava de uma gigantesca mentira. Mas não era uma mentira inocente. Era uma arma. Nietzsche argumentou que a moral tradicional foi inventada pelos fracos como forma de dominar os fortes. Pense assim: se você é fisicamente fraco, não pode vencer uma batalha de força. Então, o que você faz? Você muda as regras do jogo. Você inventa um sistema de valores onde a força é má, onde a ambição é pecado, onde o desejo de se destacar é visto como arrogância. Você transforma as virtudes dos fortes, coragem, ousadia, poder, em vícios, e transforma suas próprias fraquezas, submissão, obediência, humildade, em virtudes. Isso é o que Nietzsche chamou de moral de escravo. Uma moral que diz: os mansos herdarão a terra. Uma moral que prega que sofrer nesta vida é bom porque você será recompensado na próxima. Uma moral que te ensina a se curvar, a aceitar, a não questionar. Contra isso, Nietzsche propôs o egoísmo do forte. O egoísta nietzschiano não é alguém que rouba, mente ou manipula para conseguir vantagens mesquinhas. Esse seria apenas um fraco usando táticas covardemente egoístas. O verdadeiro egoísta de Nietzsche é o criador de valores. É aquele que não aceita as regras morais que lhe foram impostas e, em vez disso, cria suas próprias regras a partir de sua vontade de poder. A vontade de poder. Esse conceito está no coração do pensamento nietzschiano. Não é simplesmente o desejo de dominar os outros, embora possa incluir isso. É a força vital que impulsiona todo ser vivo a crescer, a se expandir, a se superar. É o impulso criativo, o instinto que te leva a esculpir o mundo de acordo com sua visão. E aqui está o ponto crucial. Para Nietzsche, a razão não é o comandante desse navio. A razão é apenas um instrumento, uma ferramenta que os instintos usam para alcançar seus objetivos. Você não decide racionalmente o que quer, e então age. Não. Seus instintos profundos, suas paixões vitais, sua vontade de poder, esses são os verdadeiros motores. A razão apenas racionaliza, justifica e encontra os meios para realizar o que seus instintos já decidiram. O Übermensch, o super-homem de Nietzsche, é aquele que abraça completamente essa realidade. Ele não se esconde atrás de justificativas morais. Ele não precisa da aprovação de nenhum deus ou de nenhuma sociedade. Ele cria, ele afirma, ele diz sim à vida em toda a sua crueldade, toda a sua violência, toda a sua beleza terrível. Ele é egoísta, não porque calcula vantagens, mas porque é uma força da natureza tornada consciente. Ayn Rand leu Nietzsche quando jovem, na Rússia soviética, e ficou fascinada.
Mas à medida que desenvolveu sua própria filosofia, o objetivismo, ela se afastou radicalmente dele. Rand não queria destruir a moral. Ela queria reconstruí-la sobre uma fundação totalmente diferente, a razão. Para Rand, o grande erro da moral tradicional não era ser moral, era ser irracional. Era pregar o sacrifício do indivíduo ao coletivo, do real ao imaginário, da vida na terra a uma promessa de céu. Rand concordava com Nietzsche que essa moral era destrutiva. Mas, ao contrário dele, ela não achava que a solução era abandonar a moral completamente ou substituí-la pelo instinto. O egoísmo de Rand é calculado, preciso, arquitetônico. É o egoísmo do engenheiro que constrói um arranha-céu, do empresário que cria um produto revolucionário, do artista que esculpe sua visão sem pedir permissão. É o egoísmo de quem diz: minha vida é minha mente é minha, e eu não viverei como sacrifício para ninguém, nem pedirei que ninguém se sacrifique por mim. Esse último ponto é crucial. Rand não estava defendendo que você deve explorar os outros. Muito pelo contrário. Seu egoísmo proíbe você de viver como parasita, proíbe você de roubar, enganar ou usar força contra outros. Por quê? Porque tudo isso requer que você trate outras pessoas como meios para seus fins. E isso contradiz o princípio fundamental de que cada indivíduo é um fim em si mesmo. O homem ideal de Rand vive pela própria mente. Ele produz os valores que consome. Ele troca com outros de forma voluntária e justa. Ele não se curva diante de autoridades irracionais, sejam elas religiosas, políticas ou sociais. Mas também não esmaga os outros. Ele os respeita na medida em que eles respeitam a realidade e vivem como seres racionais. A moral para Rand não é uma invenção dos fracos nem uma repressão dos fortes. É uma ferramenta racional necessária para viver na Terra. É um código de valores que guia suas escolhas, que te permite identificar o que é bom para você e o que é destrutivo. E esse código não vem dos instintos, vem da sua capacidade de pensar, de identificar fatos, de raciocinar sobre causa e efeito. Aqui está onde Rand se separa brutalmente de Nietzsche. Ela não confia nos instintos. Para ela, os instintos são adequados para animais em ambientes primitivos, mas são guias perigosos e inadequados para seres humanos vivendo em sociedades complexas. O homem precisa da razão para identificar seus verdadeiros interesses de longo prazo, para distinguir entre prazer momentâneo e felicidade genuína, para construir uma vida que realmente vale a pena. O herói randiano, seja Howard Roark, o arquiteto de A Nascente, ou John Galt, o engenheiro de A Revolta de Atlas, é movido por uma visão racional. Ele não destrói pelo prazer de destruir. Ele não busca poder sobre outros. Ele busca a realização de sua própria visão criativa, a expressão máxima de sua capacidade racional. E ele defende ferozmente seu direito de fazer isso sem interferência. Nietzsche glorificou o instinto. Rand glorificou a mente. Essa é a linha de fratura que separa essas duas filosofias de forma irreconciliável. Quando Nietzsche olha para a moral tradicional e a destrói, ele não põe nada concreto no lugar. Ele liberta você das correntes da moral cristã, mas te joga em um universo onde não há verdade objetiva, onde não há fatos fixos, onde tudo é interpretação e vontade de poder. Nietzsche acreditava que os fatos não falam por si. São sempre interpretados por uma perspectiva. Para ele, até a ciência é uma perspectiva, não uma janela neutra para a verdade, mas uma expressão da vontade de poder disfarçada de busca pela razão. Isso é libertador? Sim. É também aterrorizante. Porque se não há verdade objetiva, se tudo é vontade de poder, então, o que separa o gênio criativo do tirano sanguinário? Ambos estão criando seus próprios valores. Ambos estão afirmando sua vontade contra o mundo. Nietzsche tentou resolver isso com conceitos como nobreza de espírito e grandeza de alma, mas esses permanecem perigosamente vagos. Rand olhou para esse abismo e recuou horrorizada. Para ela, a realidade existe independente da sua vontade. 2 mais 2 são 4. Não importa o quanto você queira que seja 5. Um prédio mal construído vai desabar,
não importa quão intensamente você acredite nele. E os seres humanos têm uma natureza específica. São seres de consciência volitiva que precisam usar a razão para sobreviver e prosperar. Nietzsche cria o Übermensch através da força vital do instinto, da afirmação dionisíaca da existência. Rand cria seu homem ideal através do pensamento rigoroso, da produção racional, da recusa em contradizer a realidade. Um é um artista trágico que dança no abismo. O outro é um arquiteto que constrói estruturas que desafiam a gravidade, mas respeitando as leis da física. A moral nietzschiana é uma não-moral que busca transcender a própria categoria de moral. A moral randiana é uma moral reconstruída sobre bases racionais, que busca fornecer princípios claros e objetivos para guiar a vida humana. Um vê a razão como serva do instinto. A outra vê os instintos como dados brutos, que precisam ser processados e guiados pela razão. Um celebra o trágico, o terrível, o dionisíaco. A outra celebra o produtivo, o racional, o construtor. Um diz: torne-se quem você é, descobrindo através da ação instintiva sua natureza mais profunda. A outra diz: torne-se o que você escolhe ser, através de decisões racionais conscientes. Nietzsche quis libertar o homem dos deuses. Rand quis libertar o homem dos instintos. Os dois pensadores olharam para as correntes que prendiam a humanidade e disseram: isso precisa acabar. Mas identificaram correntes completamente diferentes e ofereceram chaves completamente diferentes. Nietzsche viu a humanidade aprisionada pela negação da vida, pela demonização dos instintos vitais, pela promessa de um mundo melhor que justificava a miséria neste. Ele quebrou essas correntes com um martelo filosófico, declarando a morte de Deus e celebrando a vontade de poder que pulsa em todo ser vivo. Rand viu a humanidade aprisionada pela irracionalidade, pelo misticismo, pelo coletivismo que exigia o sacrifício do indivíduo. Mas ela também viu perigo na solução nietzschiana, o perigo de substituir a tirania da fé pela tirania do instinto. Então, ela ofereceu uma terceira via: a razão egoísta, a mente produtiva, o indivíduo que não serve a nenhum mestre, nem divino nem instintivo. Qual dessas liberdades é mais perigosa? A liberdade nietzschiana, que pode facilmente deslizar para a violência e o caos quando os instintos são desatados sem guia racional. Ou a liberdade randiana, que pode criar uma sociedade fria de calculistas onde não há espaço para o irracional, o espontâneo, o misterioso? Ou fazendo uma pergunta ainda mais profunda: qual dessas liberdades é mais humana? Somos, no fundo, animais sofisticados cujos instintos devem ser libertados e celebrados? Ou somos seres racionais cuja capacidade de pensar é exatamente o que nos torna humanos e deve ser nossa maior ferramenta? Nietzsche e Rand concordariam em uma coisa: você não pode servir a dois mestres. Você não pode viver simultaneamente pela razão e pelo instinto quando eles entram em conflito. Você não pode construir uma vida coerente sobre fundações contraditórias. Então, no final, você precisa escolher o martelo ou a régua, o dionisíaco ou o racional, a força vital instintiva ou a mente calculadora. Ou talvez a pergunta mais assustadora de todas: será que essas duas filosofias tão opostas em método levam ao mesmo destino? Será que o Übermensch de Nietzsche e o homem ideal de Rand são, paradoxalmente, a mesma figura vista de ângulos diferentes? Pense nisso. E então me diga, de que tipo de egoísmo o mundo precisa ou deveria temer?